O apartamento da avó Clara sempre cheirou a bolo de fubá, lavanda e a um tipo especial de tempo, um tempo que se recusava a correr. Cada objeto ali contava uma história. O velho relógio de pêndulo na sala, cujas batidas eram o coração da casa. As fotografias em sépia nas paredes, com rostos sorridentes de um passado distante. E os pequenos bibelôs de porcelana na estante, cada um guardando uma memória de uma viagem ou de uma feira de antiguidades. Para Sofia, de 26 anos, aquele lugar não era apenas um apartamento no terceiro andar de um prédio antigo no centro da cidade. Era o seu refúgio, o epicentro de todo o amor e de toda a segurança que ela conheceu na vida. Mas, naquela tarde chuvosa de quarta-feira, o cheiro de bolo e de lavanda havia sido substituído por um cheiro estranho de poeira e de ausência. O coração da casa havia parado de bater. Vovó Clara tinha ido embora. Sofia estava sentada em uma poltrona de veludo gasto, o mesmo lugar onde, por anos a fio, ela se sentava para ouvir as histórias da avó. Mas hoje ela não estava sozinha. No sofá em frente, com a postura rígida de quem está em território inimigo, estavam seu tio Marcos e sua esposa Patrícia. Marcos, o único filho de Clara, era um homem de 50 e poucos anos, com o rosto permanentemente avermelhado pela pressão alta e por uma impaciência crônica com o mundo. Patrícia, sua esposa, era uma mulher magra, com um cabelo loiro impecavelmente arrumado e unhas vermelhas que tamborilavam sobre sua bolsa de grife. Eles não olhavam para as fotografias nas paredes. Seus olhos, frios e calculistas, pareciam fazer um inventário de cada objeto, calculando seu valor de revenda. Eles nunca entenderam a ligação entre Sofia e a avó. Sofia, órfã de mãe desde muito pequena e abandonada pelo pai, fora criada por Clara. Era florista em uma pequena loja de bairro, uma jovem de mãos manchadas de terra, que encontrava alegria na simplicidade de um buquê bem arrumado. Para Marcos e Patrícia, que viviam em um condomínio de luxo e mediam o sucesso em metros quadrados e em cavalos de potência, Sofia era um embaraço. Uma parente pobre, uma nota dissonante na sinfonia de sucesso que eles tentavam compor. A presença que quebrava o silêncio tenso era a do Dr. Almeida, um advogado de cabelos grisalhos e expressão cansada, amigo de longa data da família. Ele havia acabado de ler o testamento de Clara. Era simples e direto. O apartamento ficaria para o filho, Marcos. Uma pequena quantia em dinheiro, fruto da aposentadoria, seria dividida igualmente entre o filho e a neta. E os pertences pessoais, os tesouros do coração, como ela escrevera, ficariam para Sofia. "Isso é tudo?", perguntou Marcos, o tom de voz beirando a ofensa. "Anos de trabalho, uma vida inteira, e é só isso? O apartamento e essa merreca? E as joias? E os investimentos? A mamãe sempre foi tão reservada sobre o dinheiro. Tudo o que constava nas contas bancárias e nos registros oficiais está aqui, Marcos", disse o Dr. Almeida pacientemente. "No entanto, há uma última coisa. Clara deixou instruções específicas para que, após a sua morte, o cofre dela fosse aberto na presença de vocês três." A palavra cofre mudou a energia da sala. Os olhos de Patrícia brilharam com uma luz cobiçosa. Marcos se ajeitou no sofá, o desdém dando lugar a um interesse aguçado. Sofia sentiu um aperto no coração. Ela conhecia o cofre. Era um monstro de ferro preto, antigo e pesado, que ficava escondido atrás de uma pintura a óleo de um campo de girassóis na parede do quarto da avó. Para ela, quando criança, era um portal para um mundo de mistérios e de tesouros de piratas. Para sua avó, era apenas o lugar onde se guardam as coisas importantes para não perdê-las. Guiados pelo advogado, eles entraram no quarto de Clara. O cheiro de lavanda ali era mais forte. A cama estava perfeitamente arrumada, como se ela estivesse apenas esperando para voltar. Marcos removeu a pintura da parede com uma pressa desajeitada, revelando o disco de metal do cofre. A combinação,
disse o Dr. Almeida, pegando um envelope selado da sua pasta. Clara me entregou isto há muitos anos. Ele leu os números em voz alta, e Marcos os girou no disco com uma avidez mal disfarçada. Um clique pesado ecoou pelo quarto silencioso. A porta se abriu com um rangido, liberando um sopro de ar parado, com cheiro de metal e de papel antigo. Patrícia foi a primeira a se inclinar, os olhos famintos. Lá dentro, em prateleiras forradas de veludo vermelho desbotado, estavam as joias da avó. Um colar de pérolas, um broche de ouro com uma pequena safira, um par de brincos de brilhantes. Eram peças bonitas, antigas, mas não a fortuna que eles esperavam. Patrícia pegou o colar de pérolas, a expressão já um pouco decepcionada. É bonito, clássico. A palavra soou como velho. Marcos remexeu no fundo do cofre. Encontrou uma pasta de couro com alguns documentos. Eram as escrituras de um pequeno terreno no interior, herança dos pais de Clara e alguns títulos de investimento antigos que provavelmente não valiam mais nada. A decepção em seu rosto era palpável. É isso? É só isso? Uma vida inteira guardada nesse monstro de ferro e é só isso? Enquanto eles lamentavam a ausência de uma fortuna escondida, os olhos de Sofia foram atraídos para algo que eles haviam ignorado. No fundo do cofre, debaixo da pasta de couro, havia um envelope. Era um envelope grosso, amarelado pelo tempo, sem remetente nem destinatário. Estava selado apenas por uma fina fita de seda azul, agora desbotada. Não parecia um documento legal. Parecia algo pessoal. Com cuidado, Sofia estendeu a mão e o pegou. O papel era frágil em seus dedos. "O que é isso, menina? Mais papel velho?" perguntou Marcos, sem nem olhar direito. "Jogue isso fora. Não deve valer nada." Eu posso ficar com ele?" perguntou Sofia, a voz baixa, apertando o envelope contra o peito. Patrícia deu uma risadinha de escárnio. "Claro, querida. Fique com a sua herança. Um pedaço de papel combina com você. Nós ficaremos com as coisas de valor." Eles fecharam o cofre, pegaram as joias e os documentos e se prepararam para ir embora. A missão predatória cumprida. Despediram-se do advogado e de Sofia com uma pressa fria, já discutindo em voz baixa sobre a avaliação das pérolas e o preço do metro quadrado no interior. Sofia ficou para trás, sozinha no apartamento silencioso, o envelope na mão. Ela se sentou novamente na poltrona de veludo, o único som sendo o da chuva batendo contra a janela. O envelope parecia quente em suas mãos, como se guardasse não apenas papel, mas o último resquício do calor de sua avó. Com os dedos trêmulos, ela desfez o laço de fita azul. Dentro havia várias folhas de papel de carta, cobertas por uma caligrafia elegante e um pouco tremida, a caligrafia inconfundível da avó Clara. E a primeira frase da carta fez o coração de Sofia parar por um instante. "Minha querida neta, minha Sofia", começava a carta. "Se você está lendo isto, é porque eu finalmente descansei, e o maior peso da minha vida pode, enfim, ser compartilhado. Eu lhe peço perdão por ter guardado este segredo por tantos anos, mas eu o fiz para proteger a única coisa que me restou, a sua paz. Mas a verdade tem o seu próprio tempo, e ela não merece ser enterrada comigo. A história da nossa família, a história do pouco ou muito que temos, não é como o seu tio Marcos pensa. Ela não nasceu do trabalho honesto ou da sorte. Ela nasceu de uma terrível injustiça, de uma traição que mudou o curso de nossas vidas para sempre." Sofia prendeu a respiração, os olhos correndo pelas palavras. "Tudo começou com o homem que eu amei mais do que a própria vida, o homem que todos na nossa família aprenderam a odiar como um fantasma, como um traidor, o seu avô, Heitor. A história que contam a você, a história que eu mesma me forcei a sustentar, é que ele me abandonou, que ele roubou o que tínhamos e fugiu, nos deixando na miséria. Minha querida, essa é a maior das mentiras. Seu avô não era um ladrão. Ele foi a vítima. E o amor da minha vida não me abandonou. Ele foi arrancado de mim." Sofia sentiu um arrepio. Seu avô. A figura dele era um borrão em sua vida, um nome proibido.
sinônimo de vergonha e de abandono. E agora sua avó, em seu leito de morte, o estava absolvendo. Eu não tenho mais forças para lhe contar toda a história nestas páginas, continuava a carta. Mas eu deixei um caminho para você, uma trilha de memórias para que você mesma possa montar as peças e descobrir a verdade. É a sua herança, Sofia. Não as joias ou os terrenos, mas a verdade. E a verdade, minha neta, vale mais do que todo o ouro do mundo. Ela lhe dará a liberdade que eu nunca tive. Para começar a sua jornada, você precisa encontrar a primeira peça do quebra-cabeça, a primeira chave que abre a primeira porta. Eu a escondi há 50 anos, no único lugar seguro que conhecia. Sofia virou a página, o coração batendo descontroladamente. Onde? Onde estava a primeira pista? E então ela leu a última frase daquela primeira folha, um enigma que parecia flutuar no silêncio do quarto. Está escondida onde as nossas memórias mais preciosas sempre floresceram. Quem aqui já sentiu que era a única pessoa em uma família que realmente se importava com as memórias e não com o dinheiro? Aquela sensação solitária de ser o guardião das histórias, dos sentimentos, enquanto outros estão apenas de olho na herança. É um peso, mas também uma honra. Se você é essa pessoa na sua família, escreva nos comentários. Memórias são o verdadeiro tesouro, porque é isso que a Sofia está prestes a descobrir. A jornada dela não será por uma fortuna, mas por algo muito mais valioso, a verdade sobre o passado de sua família e a honra de um avô que ela nunca conheceu. Mas o que significa o enigma da avó? Onde as memórias florescem? A caça ao tesouro está apenas começando. A última frase da carta de sua avó ecoava na mente de Sofia como um mantra, uma canção de ninar cheia de mistério. Está escondida onde as nossas memórias mais preciosas sempre floresceram. Sofia ficou ali, sentada na poltrona de veludo, por mais de 1 hora, enquanto a chuva lá fora diminuía e a noite tomava conta da cidade. O apartamento, agora escuro, parecia guardar a respiração junto com ela. Onde as memórias floresceram? A mente dela, cansada pelo luto e pela avalanche de revelações, começou a trabalhar, a vasculhar o passado em busca de um lugar, de um significado. Sua primeira ideia foi o jardim. Atrás do prédio havia um pequeno jardim comunitário mal cuidado pela maioria dos moradores, mas que a avó Clara tratava como um santuário. Era ali que ela ensinara a Sofia os nomes das flores, a diferença entre um gerânio e uma begônia, a paciência de esperar uma semente brotar. Sim, as memórias ali floresciam, literalmente. No dia seguinte, com os primeiros raios de sol, Sofia desceu até o pequeno pedaço de terra. Ela procurou por toda a parte. Debaixo do velho banco de madeira onde costumavam sentar, perto da roseira que a avó podava com tanto carinho, até mesmo dentro do vaso de barro trincado onde plantavam hortelã. Não havia nada, apenas terra úmida e o cheiro de mato. A resposta não era tão literal. Ela voltou para o apartamento. O tio Marcos já havia ligado, a voz impaciente, avisando que a imobiliária viria na semana seguinte para avaliar o imóvel e que ela precisava retirar os seus pertences pessoais o mais rápido possível. Cada palavra dele era uma pequena faca, apressando o fim daquele lugar sagrado. Sofia sentiu uma urgência renovada. Ela precisava decifrar o enigma antes que aquele santuário de memórias fosse violado e vendido. Ela caminhou pela sala, passando os dedos sobre os móveis, sobre as fotografias. Onde mais as memórias floresciam, talvez em um álbum de fotos, ela passou a tarde inteira folheando os álbuns grossos de capa dura, vendo a vida de sua avó em imagens congeladas. Clara jovem, com um sorriso tímido, Clara com seu bebê, a mãe de Sofia, Clara, já mais velha, segurando uma Sofia banguela no colo. Havia amor ali, havia história, mas não havia nenhuma chave, nenhum bilhete escondido. A frustração começou a se instalar. Será que era apenas uma metáfora, uma forma poética de sua avó dizer que o tesouro era o próprio amor, as próprias memórias?
Por um instante, Sofia se sentiu tola, uma caçadora de fantasmas correndo atrás de uma pista que não existia. Ela estava prestes a desistir quando seus olhos pousaram na estante de livros. E então, a palavra floresceram explodiu em sua mente com um novo significado. A avó Clara lia para ela todas as noites. Eram as suas viagens, suas aventuras. E havia um livro, um em especial, que era o favorito das duas. Um livro antigo, de capa dura verde, chamado O Jardim Secreto dos Poemas. Não era um livro famoso, apenas uma coletânea de poesias antigas, todas com temas de flores e de jardins. Era naquele livro que sua avó lhe ensinara sobre a saudade, a flor, e sobre a saudade, o sentimento. Era ali que elas liam sobre o amor perfeito, e sobre o amor que nunca era perfeito, mas que mesmo assim valia a pena. As palavras, as histórias, as emoções, tudo florescia daquelas páginas. Com o coração aos pulos, Sofia correu até a estante. Lá estava ele, espremido entre romances e livros de receita. A capa estava gasta pelo toque de suas mãos pequenas de criança e pelas mãos enrugadas de sua avó. Ela o abriu e o cheiro familiar de papel antigo a transportou de volta no tempo. Ela folheou as páginas, procurando por qualquer coisa fora do comum. E então ela encontrou. Marcando a página do poema A Rosa Esquecida, não havia uma chave ou um bilhete. Havia algo muito mais concreto e, ao mesmo tempo, mais misterioso. Um recibo. Era um pedaço de papel fino, quase transparente de tão velho, com a data de 52 anos atrás. A tinta azul estava desbotada, mas legível. Era o recibo de um contrato de aluguel de uma caixa de segurança. O nome da empresa era Cofres Confiança Ltda. E o nome do titular do contrato, escrito em uma caligrafia firme, fez Sofia prender a respiração. Heitor Gonçalves, seu avô. Aquele era o primeiro vestígio físico de sua existência que ela já tocara. Um pedaço de papel que provava que ele um dia existiu e que ele, assim como a avó, guardava coisas importantes em um lugar seguro. No canto do recibo, um número. Caixa 734. A primeira peça, a primeira chave. Sofia a segurava em suas mãos. Mas era uma chave para uma porta que provavelmente não existia mais. Cofres Confiança Ltda. O nome soava antigo, de uma era passada. Como ela encontraria aquele lugar? Sua primeira parada foi a internet. Ela digitou o nome no buscador, mas os resultados foram desanimadores. Algumas menções em processos de falência de outras empresas dos anos 80, uma referência a um endereço em um prédio que já havia sido demolido. A empresa parecia ter evaporado no tempo, como a tinta do recibo. Por um dia inteiro, Sofia se sentiu em um beco sem saída. A pista a levara a uma parede, mas ela não era apenas uma florista. Ela era neta de Clara e herdara a paciência e a teimosia da avó. Se o presente não tinha as respostas, ela precisava cavar no passado. Ela pensou como uma arquivista. Começou a pesquisar nos arquivos digitais da Junta Comercial da cidade, um trabalho tedioso, folheando virtualmente páginas e páginas de registros antigos. E depois de horas de busca, ela encontrou um pequeno registro de 1992, uma nota sobre a aquisição da massa falida da Cofres Confiança Ltda. por uma instituição muito maior, um gigante do mercado, o Banco Metrópole. O registro informava que todos os contratos e ativos da empresa falida haviam sido absorvidos pelo banco. A esperança se reacendeu, mas agora o desafio era outro. Ela não estava mais procurando por uma pequena empresa esquecida. Estava prestes a bater na porta de um dos maiores bancos do país, uma fortaleza de burocracia e de regras impessoais. Na manhã seguinte, Sofia se vestiu com a sua melhor roupa, prendeu o cabelo e foi até a agência principal do Banco Metrópole. Era um prédio monumental de vidro e de aço, frio e intimidante, o oposto exato do apartamento de sua avó. Lá dentro, o barulho era de senhas eletrônicas e de conversas apressadas. Ela pegou uma
senha e, depois de uma longa espera, foi chamada por uma atendente jovem, com um sorriso treinado e olhos que pareciam vazios. Sofia explicou a situação da forma mais clara que pôde. Falou sobre a herança, sobre a empresa antiga, a Cofres Confiança, e mostrou o recibo amarelado de 52 anos atrás. A atendente olhou para o papel como se fosse um artefato alienígena. Senhora, eu sinto muito, mas isso é impossível, disse ela, com uma polidez que não escondia o tédio. Nossos sistemas não guardam registros de tanto tempo assim. E pela política do banco, caixas de segurança inativas, por mais de 5 anos, têm seu conteúdo removido, catalogado e, eventualmente, leiloado. Isso foi há 50 anos. O que quer que estivesse nessa caixa já se foi há muito tempo. Cada palavra dela era um balde de água fria. Mas a empresa foi comprada pelo banco. Os contratos foram absorvidos. Tem que haver um registro em algum lugar, insistiu Sofia, sentindo o desespero começar a subir por sua garganta. Como eu disse, senhora, não há nada que eu possa fazer. O sistema não mostra nada. Sinto muito, disse a moça, já desviando o olhar, pronta para chamar a próxima senha. Era isso, o fim da linha. Sofia se sentiu esmagada pelo peso daquele sistema impessoal, pela muralha de regras e de não podes que se erguia à sua frente. Ela agradeceu com a voz fraca, pegou seu recibo inútil e se virou para ir embora, o coração pesado com a derrota. Ela havia falhado com a avó. A verdade continuaria enterrada. Enquanto ela caminhava em direção à porta, uma voz de homem, calma e um pouco rouca, a chamou. Com licença, minha jovem. Sofia se virou. Parado perto do balcão, estava um homem de uns 60 anos, de terno, com um crachá de gerente sênior. Ele a olhava com uma expressão curiosa. Me perdoe por me intrometer, disse ele, mas eu estava passando e não pude deixar de ouvir o nome que a senhorita mencionou. Cofres Confiança é um nome que eu não ouço há muito tempo. Sofia o encarou surpresa. Sim, foi o que eu disse. Por quê? O homem deu um pequeno sorriso, um sorriso nostálgico. Porque o meu pai, que Deus o tenha, foi o último gerente da Cofres Confiança, antes de ela ser vendida para este banco. Eu era menino, mas eu me lembro de passar as tardes lá, no meio daqueles cofres de aço. Ele a olhou com mais atenção. O que exatamente a senhorita está procurando? Uma porta que parecia permanentemente fechada acabara de ranger, revelando uma pequena fresta de luz. Aquele homem não era apenas um gerente de banco. Ele era uma ponte viva para o passado, que ela precisava desesperadamente alcançar. Toda família tem seus segredos, suas caixinhas trancadas no passado. A Sofia acaba de encontrar a primeira chave, mesmo que a porta pareça emperrada. E você já descobriu um segredo de família que mudou a forma como você via tudo? Escreva nos comentários. O passado sempre volta. Se você acredita que a verdade, por mais fundo que seja enterrada, sempre encontra um jeito de vir à tona. A jornada de Sofia prova que, às vezes, o universo coloca a pessoa certa no nosso caminho, na hora exata. Mas será que essa nova esperança a levará à verdade? Ou a um beco sem saída ainda mais frustrante? A voz calma do gerente sênior, um homem chamado Sr. Antunes, foi como uma âncora em meio à tempestade de frustração de Sofia. Ele a guiou para longe do balcão de atendimento, para um pequeno café que ficava dentro da própria agência, um lugar mais silencioso, reservado para clientes importantes. Ele pediu 2 cafés, e pela primeira vez em dias, Sofia sentiu que alguém a estava enxergando de verdade, não como um número de senha ou como uma parente pobre, mas como uma pessoa com uma história. Então, Cofres Confiança, disse o Sr. Antunes depois que o café chegou, um sorriso melancólico em seu rosto. Meu pai trabalhou lá por 30 anos. Ele conhecia cada cliente pelo nome, cada segredo que aquelas paredes de aço guardavam. Ele sempre dizia que um cofre não guarda apenas coisas de valor, mas a confiança das pessoas. Quando o Banco Metrópole comprou tudo, foi o fim de uma era.
Tudo se tornou digital, impessoal. Ele olhou para o recibo que Sofia colocou sobre a mesa. Heitor Gonçalves. O nome me é vagamente familiar. E a caixa 734. O senhor acha que ainda pode existir? Perguntou Sofia, a esperança fazendo sua voz tremer um pouco. O senhor Antunes suspirou, o otimismo em seu rosto dando lugar a uma expressão de realismo cansado. Oficialmente, minha jovem, a resposta que a atendente lhe deu está correta. Pela regra, o conteúdo daquela caixa já deveria ter sido transformado em poeira há décadas, mas ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Eu conheço a história por trás da história. A aquisição da Cofres Confiança foi um pesadelo logístico. Eram centenas de caixas, muitas delas com contratos vitalícios, de uma época em que a palavra valia mais que a assinatura. O banco não podia simplesmente jogar tudo fora. Havia um risco legal enorme. Ele tomou um gole de café. Então, eles fizeram o que toda grande corporação faz quando tem um problema que não quer resolver. Eles o enterraram. O conteúdo físico das caixas inativas da Cofres Confiança não foi leiloado. Foi transferido para um lugar que a maioria dos funcionários deste banco nem sabe que existe. Nós o chamamos de O Limbo. É o arquivo central de ativos físicos do banco. Um depósito gigantesco em um prédio antigo na zona portuária. É para lá que vão os documentos que são importantes demais para serem destruídos, mas irrelevantes demais para serem digitalizados. É uma biblioteca de coisas esquecidas. Uma onda de alívio percorreu Sofia. Então está lá, nós podemos ir até lá. O gerente balançou a cabeça, um olhar de advertência em seus olhos. Não é tão simples. O limbo é guardado por uma mulher, uma espécie de Cerberus da burocracia, chamada Dona Esther. Ela está lá há 40 anos. Conhece cada centímetro daquele lugar e segue as regras com um fanatismo religioso. Ninguém entra lá sem uma ordem judicial ou uma autorização assinada por 3 diretores. E mesmo que conseguíssemos entrar e encontrar uma caixa específica de 50 anos atrás, sem um número de protocolo moderno, seria como procurar uma folha específica em uma floresta. A esperança de Sofia murchou novamente. Era um labirinto, e cada porta que ela encontrava parecia levar a outra ainda mais trancada. No entanto, continuou o senhor Antunes, e um brilho astuto apareceu em seus olhos, Dona Esther tem uma fraqueza. Ela não teme diretores, mas tem um medo reverencial do departamento jurídico. Uma intimação, uma solicitação oficial com o timbre dos advogados, isso ela não pode ignorar. E é aí que talvez possamos encontrar uma brecha. Ele apontou para o envelope amarelado, de onde Sofia tirara o recibo. O que mais a sua avó lhe deixou? Apenas alguns documentos antigos, disse Sofia, abrindo o envelope e mostrando a ele a escritura do terreno no interior e os títulos de investimento. O senhor Antunes pegou a escritura, os olhos correndo pelo texto antigo. Perfeito, ele sussurrou. Isso é perfeito. Este é o nosso cavalo de Troia. Eu não estou entendendo, disse Sofia. Nós não vamos pedir para procurar pela caixa 734. Esse pedido seria negado imediatamente. Nós vamos usar a lei a nosso favor. A senhorita vai redigir uma solicitação formal ao banco, como herdeira legal de Clara Gonçalves, pedindo uma busca de ativos históricos, em nome de sua avó e de seu avô, Heitor Gonçalves, com base nesta escritura. A lei garante a herdeiros o direito de procurar por bens não declarados. É um pedido vago, mas completamente legal. O departamento jurídico não terá como negar. Eles emitirão uma ordem de busca, e essa ordem, Dona Esther terá que obedecer. O plano era brilhante, sutil. Usava as próprias armas do sistema contra ele mesmo. E quando eu estiver lá dentro? Perguntou Sofia. Quando estiver lá dentro, a sua missão não será procurar pela escritura, que nós já temos. Será procurar por qualquer registro, qualquer livro-caixa antigo da Cofres Confiança que possa nos dizer o que aconteceu com a caixa 734, explicou ele. Eu vou alertar um colega de confiança no jurídico para esperar pelo seu e-mail e agilizar o processo.
E eu mesmo vou me certificar de que a sua visita seja acompanhada, para garantir que Dona Esther não crie muitos obstáculos. Naquela tarde, Sofia, sentada na mesa da cozinha de sua avó, redigiu o e-mail mais importante de sua vida. Com a ajuda do Sr. Antunes, que a guiou por telefone, ela usou o jargão jurídico correto, citou as leis certas e anexou as cópias dos documentos, criando uma solicitação que parecia inofensiva, mas que era, na verdade, uma chave mestra. A resposta veio em menos de 24 horas, mais rápido do que qualquer um deles esperava. Um e-mail seco e oficial do Departamento Jurídico do Banco Metrópole, com uma ordem de busca anexada. A visita ao Arquivo Central de Ativos Físicos estava marcada para a manhã seguinte, às 10 horas. O prédio na zona portuária era uma fortaleza de concreto sem janelas, com um ar de abandono e de segredo. O ar salgado do mar se misturava com o cheiro de mofo. Sofia foi recebida na entrada por um senhor Antunes, de aparência nervosa. Eu disse que viria como representante do banco para supervisionar o processo, ele sussurrou. Vamos torcer para que ela acredite. A porta de metal pesada se abriu com um rangido e eles entraram em um hall de entrada mal iluminado. Sentada atrás de uma mesa de metal, sob a luz de uma única luminária verde, estava uma mulher pequena, de coque grisalho, óculos na ponta do nariz e um olhar tão afiado que parecia capaz de cortar aço. Era Dona Esther. Ela os olhou por cima dos óculos, a expressão azeda, como se a simples presença deles fosse uma violação de seu santuário. Senhor Antunes e a senhorita Gonçalves, disse ela, a voz como o som de papel de lixa. Recebi a ordem. Uma perda de tempo, se querem a minha opinião. Mas as regras são as regras. Ela se levantou, pegou um molho de chaves que parecia pesar 5 quilos e os guiou por um corredor escuro. A seção de aquisições pré-1995 fica no 3º subsolo. E já vou avisando, vocês têm exatamente 2 horas, nem 1 minuto a mais, e eu estarei observando cada movimento. Ela abriu uma porta de grade de ferro com uma das chaves, revelando um elevador de carga antigo. O elevador desceu, rangendo e protestando, mergulhando-os nas entranhas do prédio, nas profundezas do tempo. Quando as portas se abriram, o queixo de Sofia caiu. Eles estavam em um lugar que desafiava a imaginação. Um salão gigantesco, do tamanho de um campo de futebol, completamente tomado por corredores e mais corredores distantes de metal que subiam até o teto, a uns 20 metros de altura. Era um labirinto de aço, um cemitério de papel, iluminado por lâmpadas fracas que lançavam longas e fantasmagóricas sombras. O cheiro de poeira era tão denso que quase se podia mastigar. Milhares, talvez milhões de caixas e de livros de registro se empilhavam em um silêncio de tumba. A seção da Cofres Confiança fica por ali, disse Dona Esther, apontando com o queixo para um canto escuro e distante do depósito. Boa sorte, vocês vão precisar. Enquanto Sofia e o Sr. Antunes caminhavam por aqueles corredores de silêncio e de esquecimento, sob o olhar vigilante de Dona Esther, eles se sentiram como arqueólogos, prestes a escavar uma cidade perdida. Eles não estavam apenas procurando por um número em um livro. Estavam procurando por um eco, um sussurro, um fantasma de papel que pudesse lhes contar o segredo da caixa 734 e, talvez, reescrever a história de uma família inteira. A verdade estava ali, em algum lugar, coberta pela poeira de meio século, e eles tinham menos de 2 horas para encontrá-la. Às vezes, para encontrar a verdade, não precisamos de uma espada, mas de uma chave, e a chave, muitas vezes, é a palavra certa, dita para a pessoa certa, do jeito certo. Sofia usou a burocracia para abrir uma porta que a força bruta jamais moveria. E você já usou a inteligência e a estratégia para superar um obstáculo que parecia intransponível? Escreva nos comentários. A paciência abre qualquer porta. Porque a jornada de Sofia nos ensina que a persistência, guiada pela inteligência, é a ferramenta mais poderosa que temos. Mas agora, o tempo está correndo, e o maior arquivo do mundo pode se tornar a maior das frustrações se a sorte não estiver do lado deles. O ar no 3º subsolo era pesado
e frio, carregado com o peso de incontáveis histórias abandonadas. Cada passo de Sofia e do Sr. Antunes sobre o piso de concreto ecoava pelo labirinto de metal, um som pequeno e intruso em um reino de silêncio absoluto. Dona Esther os seguia a uma distância calculada, os braços cruzados, os olhos de falcão não perdendo um único movimento. Ela não era apenas uma guarda, era a personificação daquele lugar, uma guardiã que se fundira com o próprio arquivo, desconfiada de qualquer um que viesse perturbar o sono de seus mortos de papel. A seção da Cofres Confiança ocupa estes 5 corredores, disse ela, a voz sem inflexão, apontando para uma área ainda mais escura do depósito. Os livros de registro deveriam estar nas primeiras prateleiras. O resto são caixas de conteúdo transferido. Boa parte danificada pela umidade de um vazamento que tivemos em 1998. Não me responsabilizo pelo estado do que encontrarem. Com esse aviso animador, ela se encostou em uma das estantes, pegou um livro de palavras cruzadas do bolso de seu avental cinza e começou a preenchê-lo, fingindo desinteresse. Mas Sofia podia sentir seu olhar queimando sobre eles a cada palavra que ela escrevia. O desafio era monumental. As prateleiras se estendiam por metros e metros, cobertas por uma camada grossa de poeira que parecia ter a consistência de veludo. Os livros de registro não eram volumes organizados, mas pilhas e pilhas de livros-caixa enormes, de capa dura de couro preto, sem nenhuma etiqueta ou identificação visível. Alguns estavam em prateleiras, outros empilhados diretamente no chão. "Por onde começamos?", sussurrou Sofia, sentindo uma onda de desânimo. "Pela lógica", respondeu o Sr. Antunes, a voz também baixa, como se estivessem em uma igreja. "O recibo é de 52 anos atrás, o que nos coloca em 1973. Vamos procurar pelos livros da década de 70. Eles devem estar em alguma ordem, mesmo que caótica." E assim, a caçada começou. Eles se separaram, cada um pegando um corredor, e começaram o trabalho arqueológico. Cada livro que pegavam da prateleira liberava uma nuvem de poeira que os fazia tossir e espirrar. As capas estavam mofadas, e as páginas amareladas e frágeis grudavam umas nas outras. O trabalho era lento, sujo e frustrante. Eles abriam cada volume procurando por qualquer referência à caixa 734, mas os registros eram um emaranhado de nomes, datas e assinaturas ilegíveis. E o tempo corria impiedosamente. Sofia olhava para o relógio a cada 10 minutos, e cada vez o ponteiro parecia ter saltado, zombando de seus esforços. Depois de quase 1 hora, eles haviam vasculhado dezenas de livros e não tinham encontrado absolutamente nada. A poeira grudava em suas roupas, em seus cabelos, no suor em seus rostos. "Isso é impossível, Sofia", disse o Sr. Antunes, a voz cansada, limpando os óculos em um lenço. "Pode ser que o livro exato que procuramos tenha sido um dos danificados no vazamento, ou está simplesmente perdido no meio deste caos." Sofia sentiu o pânico começar a subir. Ela olhou para Dona Esther, que continuava impassível em seu posto, preenchendo suas palavras cruzadas, a rainha daquele purgatório de papel. E então, Sofia se lembrou de seu trabalho, de sua pequena floricultura. Lembrou-se de como, às vezes, as flores mais raras não estavam nas caixas que chegavam do fornecedor, mas escondidas, esquecidas em um canto do depósito, em uma caixa com a etiqueta errada. A desordem, às vezes, tem sua própria lógica. "Senhor Antunes", disse ela, uma nova ideia surgindo, "nós estamos procurando por um livro de registro de aluguel. Mas e se o registro não estiver aí? E se tiver acontecido alguma coisa com a caixa? Um pagamento atrasado? Uma mudança de titularidade, o fechamento do contrato, qualquer coisa. Esses eventos não estariam nos livros de aluguel, estariam em outro lugar. Talvez em um livro de ocorrências." O Sr. Antunes a olhou, os olhos se arregalando um pouco. "É uma boa ideia, uma excelente ideia. Os registros de problemas, é claro, eles ficariam separados dos registros diários. Eles mudaram a estratégia. Agora, procuravam por livros com títulos diferentes, pendências, contratos encerrados, registros
registros legais e, em uma prateleira baixa, quase escondido debaixo de uma pilha de pastas mofadas, Sofia encontrou. Era um livro menor que os outros, com a capa de couro verde escuro e uma única palavra gravada em letras douradas quase apagadas: protocolos. Ela o pegou, o coração batendo mais forte. O livro pareceu se desintegrar em suas mãos. Com um cuidado infinito, ela o colocou sobre uma caixa vazia e começou a folhear as páginas. Eram registros de eventos incomuns, escritos à mão com uma caligrafia meticulosa, a caligrafia do pai do Sr. Antunes, como ele mesmo reconheceu, com um nó na garganta. Eram histórias de clientes que perderam suas chaves, de disputas de herança, de ordens judiciais. E na página referente ao mês de outubro de 1974, um ano depois que seu avô alugou o cofre, ela encontrou Protocolo 1138, data 15 de outubro de 1974, referência Caixa de Segurança em Degree 734, titular Heitor Gonçalves. Sofia prendeu a respiração. Eu encontrei, ela sussurrou, a voz embargada. O Sr. Antunes se aproximou rapidamente e Dona Esther, pela primeira vez, ergueu os olhos de suas palavras cruzadas, a curiosidade vencendo sua fachada de indiferença. O texto do protocolo era curto, burocrático, mas cada palavra era uma bomba. Descrição: em conformidade com a solicitação formal e a documentação apresentada pelo Sr. Otávio Nogueira, na qualidade de sócio proprietário da construtora Nogueira & Gonçalves, e mediante a apresentação de procuração com plenos poderes, assinada pelo co-titular, Sr. Heitor Gonçalves, procedeu-se à transferência de titularidade da Caixa de Segurança em Degree 734. A partir desta data, o único titular com direito de acesso passa a ser o Sr. Otávio Nogueira. O conteúdo da caixa foi verificado e mantido intacto durante o procedimento. Fim do registro. Sofia e o Sr. Antunes se entreolharam, chocados. A informação era devastadora. Sócio? Sussurrou Sofia. Minha avó nunca mencionou um sócio. E que procuração é essa? Meu avô deu plenos poderes a esse homem para tomar a sua caixa de segurança. Construtora Nogueira & Gonçalves, murmurou o Sr. Antunes. Esse nome, Otávio Nogueira. Meu Deus, Sofia. Esse nome não lhe diz nada. Sofia balançou a cabeça confusa. Otávio Nogueira, repetiu o Sr. Antunes, a voz agora carregada de uma urgência sombria. Foi o fundador e patriarca da Nogueira Empreendimentos, uma das maiores e mais poderosas construtoras do país. Ele faleceu há alguns anos, mas a empresa hoje é um império, comandado por seu filho. A revelação caiu sobre Sofia com o peso de uma montanha. A história de sua família não estava apenas ligada a uma injustiça, a uma traição. Estava ligada a uma das famílias mais ricas e poderosas da cidade. O fantasma de seu avô não era apenas um homem de família, era o sócio esquecido de um império. Mas como? Gaguejou Sofia. Isso não faz sentido. Se meu avô era sócio de um homem tão poderoso, por que nós vivemos uma vida tão humilde? Por que minha avó guardaria esse segredo? O Sr. Antunes apontou para o livro de protocolo. A resposta, eu temo, está na palavra procuração. Uma procuração com plenos poderes, Sofia, é uma arma. Nas mãos certas, ela facilita os negócios. Nas mãos erradas, ela permite que um sócio roube o outro de forma completamente legal. Permite que ele esvazie contas bancárias, venda propriedades e, sim, tome controle de uma caixa de segurança. Seu avô, Heitor, pode ter assinado esse documento confiando em seu sócio, talvez antes de uma viagem, talvez como uma formalidade, e Otávio Nogueira usou essa confiança para apunhalá-lo pelas costas. A imagem se formou na mente de Sofia, clara e terrível. Seu avô, traído pelo melhor amigo e sócio. Seu nome, Gonçalves, apagado do nome da empresa. Sua fortuna roubada. E ele, provavelmente, forçado a fugir, exilado e envergonhado, deixando para trás uma esposa que, para proteger a si mesma e a sua filha, foi forçada a sustentar a mentira de que ele era um ladrão e um traidor. Era uma tragédia de proporções shakespearianas. Tire uma foto, disse o Sr. Antunes, a voz urgente, olhando de soslaio para Dona Esther, que agora os observava abertamente. A curiosidade
curiosidade estampada em seu rosto. Rápido, precisamos de uma prova. Sofia pegou o celular com as mãos trêmulas e fotografou a página do livro, o flash iluminando por um instante as palavras que reescreviam 50 anos de história. O tempo de vocês acabou, disse a voz de lixa de Dona Esther, atrás deles. Ela apontou para o relógio na parede. As 2 horas haviam se esgotado. Enquanto subiam no elevador de carga de volta à superfície, o mundo de Sofia havia mudado para sempre. Ela não era mais apenas a neta de uma mulher simples. Era a herdeira de um legado roubado, a portadora de um segredo que envolvia uma das famílias mais poderosas do estado. Ela não tinha mais apenas uma carta e um enigma. Tinha um nome, Otávio Nogueira, e tinha uma prova, o protocolo 1138. No hall de entrada, enquanto se despediam, o Sr. Antunes segurou o braço de Sofia, o rosto sério. Sofia, você precisa ter muito, muito cuidado. Você não está mais procurando pelo fantasma do seu avô. Você está prestes a cutucar um dragão adormecido. A família Nogueira é conhecida por proteger seus segredos e seu império com uma ferocidade implacável. Eles não vão gostar de saber que a neta de um Gonçalves está remexendo no passado. A verdade, às vezes, não nos liberta. Ela nos aprisiona em uma nova realidade, cheia de perigos que não imaginávamos. Sofia encontrou a trilha para o passado de sua família, mas essa trilha leva diretamente à porta de um castelo muito bem guardado. E você, o que faria se descobrisse que tem direito a algo que lhe foi roubado, mas que para recuperá-lo precisaria enfrentar um inimigo muito mais poderoso? Escreva nos comentários. A verdade não teme o poder, porque a jornada de Sofia agora deixa de ser uma caça ao tesouro e se torna uma batalha de Davi contra Golias. E ela vai precisar de toda a coragem do mundo para lançar a primeira pedra. Sofia saiu do arquivo central de ativos físicos sentindo como se tivesse envelhecido 10 anos em 2 horas. O sol da tarde parecia brilhante demais, o barulho da cidade alto demais. O mundo continuava o mesmo, mas a sua percepção dele havia sido virada de cabeça para baixo. Ela não era mais apenas Sofia, a florista. Ela era Sofia Gonçalves, a neta de um homem apagado da história, a herdeira de um fantasma. O conhecimento que ela carregava no bolso, na pequena imagem digital em seu celular, era um fardo tão pesado quanto o cofre de ferro de sua avó. Naquela noite, ela e o Sr. Antunes conversaram por um aplicativo de mensagem seguro que ele a instruiu a instalar. A euforia da descoberta havia dado lugar a uma sóbria e assustadora clareza. O protocolo que você fotografou é a nossa pedra fundamental, Sofia, digitou Antunes. Ele prova que a transferência aconteceu e que a história da sua família, como era contada, é uma mentira. Mas, legalmente, ele não prova o roubo. A procuração que ele menciona é a chave de tudo. Se a assinatura do seu avô nela for genuína, Otávio Nogueira agiu dentro da lei, por mais imoral que tenha sido. Se a assinatura for falsa, então temos um crime de fraude. Mas como vamos encontrar uma procuração de 50 anos atrás? Digitou Sofia, o desespero começando a corroer sua determinação. Ela deve ter sido destruída há muito tempo. Talvez, mas um homem como Otávio Nogueira, que construiu um império sobre um segredo, não destruiria a única prova que legalizava o seu ato fundador. Ele a guardaria, como um troféu ou como uma apólice de seguro, respondeu Antunes. E onde ele a guardaria? Naquele mesmo lugar, na caixa 734. O protocolo diz que o conteúdo foi mantido intacto. Isso significa que Nogueira pegou a caixa com tudo o que seu avô guardava lá dentro. A verdade daquelas palavras atingiu Sofia. O que um homem, sentindo-se ameaçado por seu sócio, guardaria em uma caixa de segurança? Não apenas joias ou dinheiro. Ele guardaria provas. O contrato original da sociedade Nogueira & Gonçalves. Documentos que provassem sua parte nos investimentos.
talvez até cartas ou um diário detalhando a traição que ele via se desenrolar. A caixa 734 não era apenas uma caixa, era a arca da aliança da história de sua família e continha a arma que poderia tanto inocentar seu avô quanto destruir o Império Nogueira. Então, o nosso objetivo muda, escreveu Sofia, uma nova determinação se formando em seus dedos. Não é mais sobre provar que a transferência aconteceu, é sobre encontrar o que havia dentro daquela caixa. A questão era, como encontrar o conteúdo de uma caixa que um homem morto e poderoso escondeu há meio século? O desafio parecia insuperável. Otávio Nogueira se fora, mas seu legado, a Nogueira Empreendimentos, estava mais vivo e poderoso do que nunca. E era comandado por seu filho, Eduardo Nogueira. Nos dias que se seguiram, Sofia mergulhou em uma pesquisa obsessiva sobre a família Nogueira. Eduardo era a imagem do sucesso moderno. Um homem de 40 e poucos anos, bonito, sempre presente nas colunas sociais, fotografado em eventos de caridade, patrocinando times de futebol e projetos culturais. Sua imagem pública era a de um filantropo, um visionário que levara a construtora do pai a um novo patamar de sucesso global. Mas lendo nas entrelinhas de artigos de negócios mais antigos, Sofia encontrava outra história. Uma história de aquisições hostis, de concorrentes levados à falência, de uma reputação no meio empresarial, de ser um negociador tão charmoso quanto implacável. Ele era o dragão adormecido do qual o senhor Antunes falara, mas ele não parecia estar dormindo. Ele estava bem acordado e seu castelo era impenetrável. Atacar de frente era suicídio. Eles precisavam de uma estratégia, precisavam fazer o dragão sair da toca. E mais uma vez, a ideia veio da mente astuta do senhor Antunes, o burocrata que conhecia todos os atalhos e todas as armadilhas do sistema. Nós não vamos atacá-lo, Sofia. Nós vamos fazer uma pergunta oficial, inocente, que ele não poderá ignorar, explicou Antunes em outra conversa cifrada. Vamos usar o banco. Vou redigir uma carta em papel timbrado do nosso departamento de gestão de espólios. Será uma obra-prima da burocracia. E foi. A carta que eles elaboraram juntos era genial em sua simplicidade e em sua ameaça velada. Ela era endereçada diretamente a Eduardo Nogueira, presidente da Nogueira Empreendimentos. Prezado senhor Nogueira, dizia a carta, em decorrência de uma auditoria interna de ativos históricos e contratos fiduciários legados, nossa instituição identificou registros referentes a uma antiga parceria comercial registrada sob o nome Nogueira & Gonçalves. Para fins de regularização e encerramento de nossos arquivos de mais de 50 anos, solicitamos, por gentileza, que sua conceituada empresa nos forneça, se possível, qualquer documentação que possa ter em seus arquivos referente à dissolução formal desta parceria e ao paradeiro final dos ativos pertencentes ao sócio cofundador, o Sr. Heitor Gonçalves. Agradecemos antecipadamente a sua colaboração para a resolução desta antiga pendência administrativa. A carta era perfeita. Não acusava ninguém de nada, apenas fazia uma pergunta administrativa, usando termos como auditoria e regularização, palavras que disparam alarmes em qualquer departamento jurídico. E, o mais importante, ela reintroduzia oficialmente o nome Gonçalves na história da empresa. Um nome que eles passaram 50 anos tentando enterrar. Era uma pequena pedra, jogada com precisão em um lago que parecia tranquilo, mas cujo fundo era lamacento e cheio de segredos. A carta foi enviada por um mensageiro oficial do banco, com protocolo de recebimento. A pedra fora lançada. Agora, restava esperar pelas ondas. Os dias que se seguiram foram os mais tensos da vida de Sofia. A espera era uma tortura. Cada vez que o telefone tocava, seu coração saltava. Cada e-mail que chegava
Ela abria com as mãos trêmulas, mas não houve resposta. Nenhum telefonema, nenhuma carta de advogados. Apenas um silêncio profundo e absoluto vindo da Nogueira Empreendimentos. E esse silêncio era mais assustador do que qualquer ameaça. Sofia começou a sentir que algo estava errado. Ela tinha a sensação constante de estar sendo observada. Um carro sedã preto, sempre o mesmo modelo que ela via estacionado do outro lado da rua de sua floricultura. Um homem lendo um jornal no café em frente, que parecia nunca ir embora. Cliques estranhos na linha de seu telefone fixo em casa. Podia ser paranoia, o estresse da situação mexendo com sua cabeça, mas podia não ser. O dragão não estava dormindo, ele estava observando, e isso era aterrorizante. Na sexta-feira, quase uma semana depois que a carta fora enviada, Sofia estava fechando a floricultura. Era quase noite, a rua já estava se esvaziando. Ela estava varrendo as últimas folhas do chão, a mente a milhas de distância, quando ouviu o som suave de um motor de carro parando bem em frente à sua loja. Ela ergueu os olhos e viu. Era o sedã preto. Desta vez, ele não estava do outro lado da rua. Estava ali, a poucos metros, o motor um ronronar silencioso e ameaçador. Sofia congelou, o cabo da vassoura apertado em sua mão como uma arma inútil. Ela olhou para o motorista, mas o vidro era escuro demais. Seu primeiro instinto foi correr para dentro e trancar a porta. Mas antes que pudesse se mover, o vidro fumê do banco de trás deslizou para baixo silenciosamente. Lá dentro, envolto na penumbra luxuosa do interior do carro, estava um homem. Ele usava um terno escuro, perfeitamente cortado, e uma camisa branca sem gravata. O rosto era bonito, com um queixo forte e olhos escuros e inteligentes. Era o rosto que ela vira dezenas de vezes nas fotos das revistas de negócios. Eduardo Nogueira. Ele não parecia zangado ou ameaçador. Havia um pequeno sorriso em seus lábios, um sorriso calmo, quase divertido, que era infinitamente mais assustador do que qualquer expressão de fúria. Ele a olhou, não como se estivesse vendo uma ameaça, mas como se estivesse observando um inseto curioso que pousara em sua janela. A voz dele, quando falou, era suave e educada, o tipo de voz acostumada a dar ordens que eram instantaneamente obedecidas. Senhorita Sofia Gonçalves, ele perguntou, embora não fosse uma pergunta, era uma confirmação. Meu nome é Eduardo Nogueira. Meu pai, antes de morrer, me contou algumas histórias sobre a sua família, sobre o seu avô. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nela. Eu recebi uma carta muito curiosa do seu banco. Acredito que nós tenhamos um assunto pendente para discutir. Ele fez um gesto com a mão para a porta do carro ao lado dele. Por favor, entre. Vamos dar uma volta e conversar. Não era um convite, era uma intimação, uma ordem real. Sofia ficou paralisada, o coração batendo tão forte que parecia que ia quebrar suas costelas. O dragão não estava mais à distância. Ele estava ali, em sua porta, com um sorriso educado, convidando-a para entrar em sua jaula. E ela sabia, com uma certeza terrível, que se recusasse, as consequências seriam muito piores. Ela estava cara a cara com um homem que tinha todas as respostas e todo o poder do mundo para garantir que elas continuassem enterradas para sempre. A verdade, às vezes, não nos liberta. Ela nos aprisiona em uma nova realidade, cheia de perigos que não imaginávamos. Sofia encontrou a trilha para o passado de sua família, mas essa trilha a levou diretamente à porta do dragão. E você? O que faria se descobrisse que tem direito a algo que lhe foi roubado, mas que para recuperá-lo precisaria enfrentar um inimigo muito mais poderoso? Escreva nos comentários. A verdade não teme o poder, porque a jornada de Sofia agora deixa de ser uma caça ao tesouro e se torna uma batalha de Davi contra Golias. E ela vai precisar de toda a coragem do mundo para dar o próximo passo e entrar naquele carro. O convite de Eduardo Nogueira não era um convite, era uma convocação. O mundo de Sofia pareceu encolher até se resumir àquele quadrado de escuridão dentro do carro de luxo. Fugir era seu primeiro instinto. Correr para dentro da loja, trancar a porta, ligar para a polícia. Mas a polícia faria o quê? Registrar uma queixa de que um homem rico a convidou para uma conversa? Ela seria ridicularizada. E ela sabia, com uma certeza que gelava seus ossos, que uma recusa ali
na frente daquele homem, seria interpretada não como medo, mas como um ato de desafio. E os resultados seriam silenciosos, mas devastadores. Um incêndio acidental em sua loja, um assalto casual, a vida como ela conhecia, desmoronando lentamente. Ela olhou para o rosto calmo e sorridente de Eduardo Nogueira e viu o predador por trás da máscara. E entendeu que para sobreviver, ela não podia mais se comportar como uma presa. Ela precisava entrar no jogo dele, em seu território, e tentar, de alguma forma, mudar as regras. Com o coração batendo como um tambor de guerra, ela deu a volta no carro, abriu a porta pesada e entrou. O interior do carro era como outro universo. O barulho da rua desapareceu instantaneamente, substituído por um silêncio absoluto e pelo cheiro de couro caro e de madeira polida. Era uma bolha de poder, um casulo hermético que a separava do mundo real. A porta se fechou com um clique suave e o carro começou a deslizar pela rua tão silenciosamente que parecia flutuar. Uma escolha sábia, senhorita Gonçalves, disse Eduardo, sem olhá-la, os olhos fixos na paisagem urbana que passava. Eu sempre admirei pessoas que sabem reconhecer o momento de cooperar. Sofia não respondeu. Apenas olhou para as próprias mãos em seu colo, as mãos de uma florista, com pequenos arranhões, e a terra permanentemente alojada sob as unhas. Mãos que criavam beleza e vida. Elas pareciam deslocadas naquele ambiente de poder estéril. Então, continuou ele, o tom leve, quase divertido. O departamento de arquivos de um banco resolveu, depois de 50 anos, organizar suas papeladas. E o resultado é que uma jovem e charmosa florista acredita ter encontrado um mapa para um tesouro perdido. É uma história fascinante, digna de um romance. Mas nós dois somos pessoas práticas, não somos? Então, vamos pular a parte do romance. O que uma jovem florista realmente quer com os velhos papéis empoeirados do meu pai? Ele a estava testando, diminuindo sua busca, transformando-a em uma caça ao tesouro gananciosa. Sofia respirou fundo, buscando a calma que sentia ao cuidar de suas orquídeas mais delicadas. Eu não estou procurando por um tesouro, senhor Nogueira. Estou procurando pelo meu avô. A resposta pareceu surpreendê-lo por um instante. Seu avô? Pelo que sei, Heitor Gonçalves desapareceu há mais de 50 anos. Acredito que sua busca seja um pouco tardia. A história de um homem não desaparece só porque ele se foi, respondeu Sofia, a voz mais firme do que ela esperava. E a história que me contaram sobre ele a vida inteira era uma mentira. Eu só quero saber a verdade. Quero limpar o nome dele. Eduardo soltou uma risadinha baixa, um som sem alegria. Ah, a verdade, a honra, causas muito nobres. Mas, no mundo real, senhorita Gonçalves, no mundo que eu e meu pai construímos, nobreza não paga as contas. Ele se virou para ela pela primeira vez, e o sorriso havia desaparecido de seus olhos. Eles eram frios e diretos. Toda família pobre tem uma história sobre como foi, de alguma forma, roubada por uma família rica. É um conto de fadas que os perdedores contam a si mesmos para justificar seus fracassos. É um clichê cansativo. Então vamos parar com o teatro. Diga-me quanto você quer. Qual é o preço para que a história do seu avô seja respeitosamente enterrada para sempre? A oferta era um insulto, um tapa na cara com uma luva de pelica. Ele estava tentando comprar o seu silêncio, comprar a honra de seu avô, reduzir sua busca pela verdade a uma simples extorsão. A raiva subiu pela garganta de Sofia, quente e amarga, mas ela a engoliu. Ainda não era a hora. O carro deixou a cidade para trás, entrando em uma área de colinas verdes e de portões imponentes. Finalmente, ele diminuiu a velocidade e passou por um portão de ferro forjado com um grande N no centro. Eles subiram por uma alameda de palmeiras imperiais que levava a uma visão de tirar o fôlego. A mansão Nogueira. Era uma construção magnífica, uma fortaleza de pedra e de vidro que parecia ter brotado da colina, dominando toda a paisagem. Era ali que o dragão vivia. Eles entraram em um silêncio opressor. Sofia foi guiada por halls de mármore e por salas decoradas com obras de arte que ela só via em museus. Era um lugar
lugar projetado para intimidar, para esmagar qualquer um que não pertencesse àquele mundo com o puro peso da riqueza e da história. Finalmente, eles chegaram a uma biblioteca. Era uma sala de 2 andares, com paredes forradas de livros do chão ao teto, uma escada em espiral de ferro e, dominando a parede principal, acima de uma lareira de pedra, um retrato a óleo gigantesco. Era o retrato de um homem mais velho, de olhos duros e um queixo determinado. Otávio Nogueira, o patriarca, o ladrão. Ele parecia olhar para Sofia do quadro com o mesmo desprezo arrogante que ela imaginava. Eduardo foi até um bar de mogno em um canto, serviu-se de um uísque e sentou-se em uma grande poltrona de couro. Ele não ofereceu nada a Sofia. Ele a deixou de pé, no centro da sala, como uma ré diante de seu juiz. Muito bem, chega de jogos, disse ele, girando o gelo no copo. Ele pegou um talão de cheques e uma caneta de ouro de uma gaveta, colocou-os sobre a mesa de centro. Vamos acabar com isso. 200 mil reais. É mais dinheiro do que o seu avô sonhou em ter em toda a sua vida medíocre. É o suficiente para você comprar uma floricultura maior, um apartamento, um carro, uma vida nova. Em troca, você me entrega tudo o que encontrou, assina um pequeno acordo de confidencialidade e a família Gonçalves desaparece da história da família Nogueira para sempre. A oferta ficou no ar, tentadora e venenosa. 200 mil reais. Sofia pensou em sua vida, nas contas para pagar, no aluguel, no sonho de ter sua própria estufa. Aquele dinheiro era uma passagem para fora de todas as suas dificuldades. Era a saída fácil, a saída segura. Por um segundo, ela vacilou. Quem se importava com um fantasma de 50 anos atrás? Mas então, ela se lembrou da caligrafia de sua avó, da dor contida naquelas palavras. O amor da minha vida foi arrancado de mim. Lembrou-se do recibo amarelado, a única prova da existência de seu avô. E ela soube que não podia aceitar. Aquele dinheiro não era uma solução, era sangue, era o preço do silêncio, o preço de se tornar cúmplice do crime que destruiu sua família. Não, disse Sofia, a voz clara e firme, surpreendendo a si mesma. Eduardo ergueu as sobrancelhas. Não, é uma palavra perigosa de se usar nesta sala, senhorita. O senhor não entendeu, continuou ela, sentindo uma onda de coragem que ela não sabia que possuía. Eu não estou interessada no seu dinheiro. Eu não vim aqui para negociar o passado. Eu vim para desenterrá-lo. Eu quero a verdade. E a verdade, senhor Nogueira, não tem preço. Ela pegou o celular do bolso. Com o coração batendo forte, ela abriu a galeria de fotos e mostrou a ele a imagem do livro de protocolo do banco, a caligrafia antiga, o número da caixa e os nomes Heitor Gonçalves e Otávio Nogueira na mesma linha. Eu sei o que o seu pai fez, disse ela, a voz vibrando de emoção. Eu sei que ele usou uma procuração para tomar a caixa de segurança do meu avô, para tomar a empresa, para apagar o nome dele da história. E eu quero saber o que havia naquela caixa. Eu quero os pertences do meu avô de volta. A reação de Eduardo foi instantânea. O sorriso, a calma, a polidez, tudo desapareceu. A máscara caiu e pela primeira vez Sofia viu o verdadeiro dragão. Seus olhos se tornaram fendas de fúria gelada. Ele não olhou para a foto, ele olhou para ela. Você é uma tola, disse ele, a voz baixa e sibilante, cheia de uma ameaça contida. Uma pequena tola sentimental brincando com fogo. Acha que esse pedaço de papel de um livro mofado significa alguma coisa? Acha que pode entrar na minha casa e me fazer acusações? Ele se levantou, a figura alta e imponente, projetando uma sombra sobre ela. Você não tem ideia do mundo em que está se metendo. Meu pai construiu esta cidade. O nome Nogueira está nas fundações de metade dos prédios que você vê. Pessoas que se colocam no nosso caminho, elas têm o hábito de tropeçar, de sofrer acidentes infelizes. Ele se aproximou, a voz um sussurro venenoso.
Pense na sua pequena e charmosa loja de flores. É um lugar inflamável, não é? Um simples curto-circuito à noite e tudo vira cinzas. Pense naquele seu amigo do banco, o senhor Antunes, um homem prestes a se aposentar. Uma pena se o banco, durante uma auditoria, descobrisse irregularidades em suas contas e ele perdesse a aposentadoria e fosse parar na cadeia. O mundo é um lugar perigoso para pessoas sem poder, senhorita Gonçalves. Muito perigoso. As ameaças, veladas, mas inequívocas, atingiram Sofia como golpes físicos. O terror era paralisante. Ela havia cutucado o dragão e agora ele cuspia fogo. Ela estava sozinha, em sua casa, cercada por seu poder. Ele podia fazer tudo o que disse e ninguém jamais saberia. Mas o medo, em vez de paralisá-la, acendeu a última faísca de sua coragem. Ela tinha uma última carta, uma jogada que preparara com Antunes antes de entrar naquele carro. Era um blefe, mas era tudo o que ela tinha. O senhor tem razão, disse ela, erguendo o queixo. Eu sou apenas uma florista e o mundo é um lugar perigoso. É exatamente por isso que, antes de entrar no seu carro, eu tomei uma pequena precaução. Ela o olhou nos olhos. Eu enviei uma cópia desta foto, junto com uma cópia da carta da minha avó e um relato completo da minha investigação, para uma pessoa de confiança. E essa pessoa tem instruções muito claras. Se algo acontecer comigo, com o senhor Antunes ou com a minha loja, todo esse material será entregue simultaneamente a duas pessoas. O presidente do seu maior grupo concorrente, a construtora Bastos, e a uma jornalista investigativa muito famosa que, por acaso, eles mantêm na folha de pagamento para ocasiões especiais. O escândalo não apenas destruiria o nome Nogueira, ele revelaria a fraude na fundação da sua empresa. Suas ações virariam pó da noite para o dia. O blefe ficou no ar. Eduardo Nogueira a encarou, o rosto uma tempestade de emoções, fúria, incredulidade e, pela primeira vez, uma ponta de incerteza. Ele a havia subestimado. Ele a via como uma florista sentimental, mas ela havia se revelado uma estrategista. Ele não podia mais simplesmente esmagá-la. Ela havia se transformado de uma mosca irritante em um escorpião com o ferrão armado. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ele recuou um passo e um sorriso frio e sem humor voltou a os seus lábios. Você é mais esperta do que eu pensava, senhorita Gonçalves. Muito mais. Ele caminhou de volta para o bar e bebeu o resto de seu uísque em um único gole. Muito bem, o jogo mudou. Você não quer dinheiro, quer a verdade. E eu não posso simplesmente removê-la do tabuleiro. Ele se virou para ela. Saia da minha casa, agora. Mas saiba que isto não acabou. Não mesmo. Dinheiro ou verdade? Segurança ou justiça? A Sofia foi confrontada com uma escolha que poderia resolver todos os seus problemas, ao custo de sua missão. E ela escolheu o caminho mais difícil. E você? O que é mais importante? Deixe nos comentários. A verdade não tem preço. Se você acredita que existem coisas na vida que o dinheiro simplesmente não pode comprar. Sofia pode ter ganhado uma batalha, mas a guerra está longe de terminar. Ela saiu da toca do dragão, mas agora ela sabe que ele está totalmente desperto e ele virá atrás dela. Sofia saiu da mansão Nogueira e entrou no carro que Eduardo mandara para levá-la de volta. Ela não se sentia vitoriosa. Sentia-se como uma sobrevivente que acabara de escapar das garras de um predador, sabendo que ele ainda a observava da escuridão da floresta. O blefe de sua apólice de seguro havia funcionado, mas por quanto tempo? Homens como Eduardo Nogueira não eram detidos por ameaças. Eles as contornavam. Ele agora sabia que ela era uma ameaça real e ele usaria cada grama de seu poder e de sua fortuna para neutralizá-la. A guerra não havia acabado. Ela havia sido oficialmente declarada. Assim que chegou em casa, ela contatou o senhor Antunes. A conversa foi breve e urgente. Ele sabe, Antunes. Ele sabe que nós sabemos. E ele é tudo o que o senhor disse e pior. Ele me ameaçou o senhor, a minha loja. Eu o detive por enquanto, mas ele vai vir atrás de nós. Ele vai tentar descobrir se o meu blefe é real. Vai tentar nos desacreditar, nos arruinar.
Nós não temos mais tempo para sermos reativos. Precisamos encontrar a caixa. Agora, eles sabiam que a resposta estava na mansão. Um homem paranoico como Otávio Nogueira não guardaria a prova de seu pecado original em um lugar que não pudesse controlar totalmente. Mas a mansão era uma fortaleza. Como entrar? Como encontrar um único objeto em um lugar daquele tamanho, guardado por seguranças e pelos olhos atentos do próprio Eduardo? A resposta, mais uma vez, veio de um lugar que eles não esperavam. 3 dias depois do encontro de Sofia com Eduardo, um garoto, um entregador de um aplicativo, apareceu na floricultura de Sofia com um pequeno buquê de gardênias. "Entrega para a senhorita Sofia Gonçalves", disse ele. "Mas eu não pedi nada. E eu sou a dona daqui. Eu mesma faço os arranjos", disse Sofia confusa. "Eu sei, moça, mas a senhora que pediu disse para entregar para a senhora mesmo. E me deu uma boa gorjeta para garantir que eu não errasse." Sofia pegou o pequeno buquê. As gardênias eram as flores favoritas de sua avó Clara. O cheiro a transportou imediatamente para a infância. E enfiado entre as flores brancas havia um pequeno cartão, sem envelope. A caligrafia era a de uma mulher idosa, elegante e um pouco trêmula. "Minha cara menina", dizia o bilhete. "As flores mais bonitas, às vezes, crescem nos jardins mais negligenciados. Há uma velha estufa nos fundos do jardim da propriedade Nogueira. Esteja lá amanhã, às 3 da tarde. Venha sozinha. Uma velha jardineira gostaria de lhe mostrar uma rosa que se recusa a morrer." Não havia assinatura, mas Sofia soube instintivamente de quem se tratava. O único ser naquela casa que poderia ter a sensibilidade de enviar gardênias, a única que poderia se descrever como uma velha jardineira. A viúva de Otávio, a mãe de Eduardo, Dona Eleonora Nogueira. O risco era imenso. Podia ser uma armadilha, uma forma de atraí-la para o território deles para cumprir as ameaças de Eduardo. Sofia passou a noite em claro, pesando as opções. Mas a menção às gardênias, um detalhe tão íntimo, tão pessoal, a convenceu de que o convite era genuíno. Era um chamado de ajuda, ou talvez um pedido de perdão. No dia seguinte, Sofia dirigiu seu carro simples até as colinas, estacionando a uma distância segura do portão principal da mansão. Ela contornou a propriedade a pé por uma antiga cerca de arame farpado e se embrenhou na mata que cercava os jardins. Ela se sentia uma invasora, o coração batendo na garganta. Encontrou a estufa. Era uma construção antiga, de ferro e vidro, com muitas vidraças quebradas e a pintura descascando, claramente abandonada há anos. Um lugar de memórias, não de poder. Ela entrou e o ar quente e úmido a envolveu. E lá, sentada em um banco de pedra, podando uma roseira teimosa que ainda dava flores, estava uma senhora de cabelos brancos e olhos de um azul surpreendentemente vivo. Era Dona Eleonora. Ela parecia frágil como uma peça de porcelana, mas havia uma força em sua postura. "Eu sabia que você viria", disse ela, a voz suave. "Você tem os olhos de seu avô." Sofia se aproximou, sem saber o que dizer. "Meu filho me contou sobre a sua visita", continuou a velha senhora, sem rodeios. "Ele é como o pai. Impaciente, brutal. Ele acha que o poder pode comprar ou esmagar tudo. Mas Otávio, antes de se tornar o monstro que o poder o transformou, era diferente. E ele tinha um melhor amigo, um irmão, Heitor Gonçalves. E então, naquele santuário de vidro quebrado e de vida teimosa, Eleonora contou a Sofia a verdade. A verdade que ela guardara por mais de 50 anos, um veneno em sua alma. Heitor, seu avô, era a alma da Nogueira and Gonçalves. O visionário, o sonhador. Otávio era o homem de negócios, o pragmático. Mas a inveja, como uma erva daninha, cresceu no coração de Otávio. Ele não suportava o brilho do amigo. Ele usou a procuração, que Heitor assinou em um gesto de confiança absoluta, para roubar tudo. Mas não foi só isso. Ele não forçou seu avô apenas a fugir, disse Eleonora, as lágrimas finalmente brotando em seus olhos. Ele o ameaçou. Disse que se Heitor não desaparecesse para sempre, se não assumisse a culpa pelo roubo para justificar a dissolução da sociedade, ele usaria suas conexões para garantir que sua esposa, Clara, e sua filhinha, a sua mãe, sofressem um acidente.
Seu avô não fugiu por covardia, minha querida. Ele se sacrificou por amor. A revelação foi a peça final, a que explicava a dor e o silêncio de sua avó. Ela não estava apenas protegendo a si mesma, estava honrando o sacrifício de seu marido. Depois que Otávio morreu, continuou Eleonora, eu encontrei a caixa de metal da Cofres Confiança. Ele a guardava em um compartimento secreto em seu escritório, como um lembrete do seu pecado original. Eu nunca tive a coragem de me livrar dela. E nunca tive a coragem de enfrentar meu próprio filho. Mas a sua coragem me envergonhou e me deu a força para fazer a coisa certa. Ela se levantou e foi até um vaso de terracota grande em um canto da estufa. Ela cavou a terra com as mãos e de lá tirou um objeto embrulhado em um pano oleado. Era uma pequena caixa de metal pesada e enferrujada. A caixa 734. Isto não pertence a mim, pertence a você, disse ela, entregando-a a Sofia. Faça com ela o que a sua avó não teve a chance de fazer. Traga a honra de seu avô de volta à luz do sol. De volta à sua casa, com o senhor Antunes ao seu lado, Sofia abriu a caixa. Dentro, não havia joias, mas tesouros de um valor incalculável. O contrato original de fundação da Nogueira Gonçalves, assinado pelos dois amigos. Extratos bancários que provavam que o capital inicial da empresa viera quase que inteiramente de Heitor. E, no fundo, um maço de cartas. Cartas de Otávio para Heitor, cheias de amizade no início, e depois de uma frieza crescente. E, por fim, a última carta era de Heitor para Clara, uma carta de despedida que ele obviamente deixou na caixa, que explicava a ameaça, a traição e seu sacrifício. Era a confissão, a prova final, a voz de seu avô ecoando através de 5 décadas de silêncio. Armada com a verdade irrefutável, Sofia fez sua jogada final. Ela não foi à imprensa. A vingança que destruiria o trabalho de milhares de funcionários não era justiça, era apenas vingança. Ela pediu, através do senhor Antunes, uma reunião formal com o Conselho de Diretores da Nogueira Empreendimentos. Eduardo, confiante de que ela não tinha mais nada e querendo humilhá-la de vez, aceitou. A cena na sala de reuniões da Nogueira Empreendimentos foi silenciosa e devastadora. Sofia, acompanhada pelo senhor Antunes e por um advogado do banco, não ergueu a voz. Ela simplesmente colocou o conteúdo da caixa de metal sobre a mesa de mogno polido. O contrato, os extratos, as cartas e, por último, a confissão de seu avô. Enquanto os diretores, homens de cabelos grisalhos e de rostos impassíveis, liam os documentos, o rosto de Eduardo Nogueira se transformava em uma máscara de cera. Ele estava derrotado. A fundação de seu império era uma fraude, e a prova estava ali, sobre a mesa. Sofia, então, apresentou seus termos. Ela não pediu um único centavo para si mesma. Primeiro, disse ela, a voz clara e firme, o nome desta empresa mudará. Voltará a ser Nogueira Gonçalves Empreendimentos, em honra à memória e à visão do seu verdadeiro cofundador. Segundo, ela continuou, 50% das ações pertencentes à família Nogueira serão transferidas para uma nova fundação, a Fundação Heitor e Clara Gonçalves. O propósito desta fundação será construir moradias populares e financiar a educação de jovens arquitetos e engenheiros de baixa renda. Meu avô era um construtor. Este será o seu legado. E terceiro, concluiu ela, olhando diretamente para Eduardo, o senhor fará uma coletiva de imprensa e contará a história verdadeira da fundação desta empresa, restaurando publicamente o nome e a honra de Heitor Gonçalves. Era um checkmate. Diante da aniquilação total de um escândalo público ou de uma reestruturação que salvaria a empresa, mas a um custo altíssimo para seu orgulho, Eduardo não teve escolha. Ele aceitou. 6 meses depois, o horizonte da cidade era adornado por um novo guindaste, que erguia as paredes do primeiro conjunto habitacional da Fundação Gonçalves.
A empresa Nogueira Gonçalves era agora um exemplo de responsabilidade social. E Sofia? Sofia continuava em sua pequena floricultura. O dinheiro nunca fora o objetivo. Naquela tarde, ela fechou a loja um pouco mais cedo e dirigiu até o cemitério. Ela parou em frente a um novo túmulo. O corpo de seu avô, Heitor, que vivera e morrera sob um nome falso em outra cidade, fora finalmente trazido para casa. A lápide de mármore branco agora unia os dois nomes, Clara e Heitor Gonçalves. Juntos, finalmente, Sofia colocou sobre a lápide um buquê que ela mesma fizera. Um buquê de gardênias, de saudades e de amores perfeitos. As flores das memórias deles. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que o silêncio daquele lugar não era de ausência, mas de paz. A verdade, finalmente, havia florescido. A história de Sofia nos mostra que a verdadeira herança não é o que encontramos em um cofre, mas a força que encontramos em nosso próprio coração. A coragem de buscar a verdade, por mais dolorosa que seja, pode curar as feridas de gerações e transformar a injustiça em um legado de esperança. Se essa jornada pela verdade e pela honra tocou você, se você acredita que a coragem de uma única pessoa pode de fato mover montanhas, então faça parte da nossa comunidade. Se inscreva no canal, deixe o seu like para que mais histórias como esta possam florescer. Obrigado por sua companhia nesta incrível jornada. E lembre-se, o passado pode guardar muitas dores, mas é no nosso presente que temos o poder de reescrever o futuro. Até a próxima história.